Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Podcast, o podcast oficial do cartório de Buriticupu. Eu sou Pedro Meirelles, sou o tabelião desse cartório e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é regularização fundiária. Nós estamos aqui com convidados extremamente especiais. Nós estamos com Miguel, que é diretor do ITERMA, e nós estamos com Larice Shoa, que é assessora da presidência do ITERMA, e estão aqui para falar sobre esse tema maravilhoso para a nossa cidade. Sejam muito bem-vindos, Miguel, seja muito bem-vinda, Larice. Obrigada. Sejam também muito bem-vindos, é uma alegria, uma satisfação tê-los aqui no nosso cartório, na nossa serventia e conhecê-los um pouco, né? E aí o doutor Pedro já falou, o senhor Miguel, diretor do ITERMA, Larice, assessora da presidência do ITERMA, e além dessas funções, desse cargo, né, que vocês têm, o senhor Miguel é esposo, é pai, é formado em engenharia elétrica. 4 meninas. Pronto, pai de quatro. Larice também, mãe, além de ser assessora da presidência, também é formada em bacharel em Direito. E além dessas funções, quem são vocês além de tudo isso? Além dessas funções, né, do cargo que vocês exercem, de pai, de mãe, esposo. Quem é o seu Miguel? Eu sou já um sessentão, né? E natural de Carolina, minha cidade natal, mas já estamos aqui, eu e minha família, em Buriticupu há mais de 40 anos. Somos até, por dizer, pioneiros, né? Tenho 2 irmãos aqui, o Zé Cláudio e João Olímpio. E a gente também tem uma atividade aqui de agropecuária aqui na cidade. E eu me sinto muito à vontade aqui, estar aqui em Buriticupu, no cartório. O Pedro é um amigo que a gente fez nesses 4 anos. E a gente está nessa missão que vamos, no decorrer do programa, né, falar sobre o que nós viemos fazer, que o ITERMA veio fazer aqui. Mas assim, somos pessoas que gostam de trabalhar, principalmente, servir as pessoas e deixar um pouquinho do nosso legado, um pouquinho da nossa história, das nossas realizações, para que as pessoas em menor condição social, financeira, possam conseguir, no nosso caso, a documentação de sua terra, seja ela urbana ou rural. Muito importante. Aliás, é uma função muito importante que exerce dentro de Buriticupu para a população, né? E o senhor tem um propósito, o senhor falou sobre serem pessoas. Sim. E isso é muito forte para o cartório de Buriticupu, porque é o nosso propósito aqui dentro do cartório, servir pessoas. Legal, coerente com o nosso propósito. Eu me senti identificada. Bom. E Larice, quem é a Larice? Além de mãe, advogada, assessora de um órgão muito importante para o nosso estado. Olha, primeiramente eu queria agradecer, que é uma honra estar com vocês e um convite muito especial estar aqui. Falar da Larice é de uma menina que se tornou mulher muito rápido, né? Mãe muito jovem, filha de uma mulher assim esplêndida que foi a minha mãe. Não dá para falar de mim sem me recordar dela. Eu não tenho mais ela hoje presente, que Deus a levou, mas eu acredito que ela deixou um legado muito bonito em mim, que é me tornar essa Larice cristã, que gosta de servir, né? Sou filha, sou tia, sou irmã, sou mãe de uma moça linda de 11 anos, que é o que me motiva todos os dias a dar o meu melhor, a fazer o meu melhor. E claro, como eu falei, que bom, inclusive até fiz uma anotação aqui, que o que me motiva é servir pessoas. Eu acho que o que seríamos se não pudéssemos servir. E que bom que hoje podemos fazer isso. Então essa é a Larice, falante demais, às vezes, viu? Isso é bom colocar, tá? Não sou tão caladinha, às vezes o pensamento meio acelerado, mas sempre no intuito de fazer o bem, tá? E hoje estamos aí pelo ITERMA, já são 5 anos. Eu acredito que eu não consigo falar de mim e conseguir me separar do trabalho, né? O ITERMA me acolheu
e hoje faz parte da minha história, faz parte da minha vida. A gente tem uma missão que é levar seguridade jurídica para as pessoas, que é levar, como o diretor Miguel bem falou, deixar eles assim, tranquilos, que tem o documento da sua casa, que tem a tranquilidade que um dia vai poder partir, também deixar aquilo para os filhos, deixar o seu legado. Então eu sou muito grata a Deus por tudo que tenho vivido, né? E é isso. Essa é a Larice, sempre grata e pronta para servir. Muito bem, obrigada por se apresentarem, não só para a gente aqui, mas para quem está assistindo, conhecer um pouquinho quem é o senhor Miguel, quem é Larice. Maravilha, maravilha mesmo. Servir é o que move o mundo, né? Sim. Jesus veio para o mundo por pessoas, então nós estamos aqui por pessoas. E servir faz parte disso, é exatamente o propósito do nosso cartório. Servir e transbordar na vida das pessoas. Vocês falaram aí sobre o ITERMA, falaram de forma lúdica sobre o ITERMA, e aqui a gente ouve muito falar. Todo mundo sabe que existe um ITERMA, que da BR para cá, o ITERMA é o proprietário dos imóveis. Mas o que é o ITERMA? O que o ITERMA faz, Miguel? Me conta um pouquinho, explica isso, porque parece assim uma coisa assim inalcançável, um ente, um espírito, uma coisa que o ITERMA, e a população às vezes fica até com medo disso. Pelo contrário, ela devia se sentir acolhida, né, e buscar o órgão, né, se tiver alguma possibilidade, inclusive, de direito à propriedade. Me conta um pouquinho o que o ITERMA faz. Então, Pedro, o ITERMA completou 52 anos, 53 anos, se salvo engano. E o ITERMA tem uma atuação desde lá de atrás, há 40 anos atrás, que remonta ao projeto pioneiro de colonização. Um projeto, salvo engano, do governo Nunes Freire, em que se resolveu fazer uma reforma agrária nessa região. Uma região que era bastante distante, a Ceilândia onde estava Santa Inês, esse mundão aqui, digamos assim, não tinha nada. O governo resolveu fazer, desse lado de cá do ITERMA, loteamentos para pessoas, a maioria vindas do Nordeste brasileiro, que aqui chegaram e receberam o título de terra. O governo fez estradas, fez povoados vicinais. Para ter uma ideia, tem um segundo núcleo, aqui é o primeiro núcleo, que chamava hoje a cidade de Buriticupu. E a cidade nasceu dentro dessa gleba do Estado, dentro desse projeto pioneiro de colonização. E a gente, nesses 53 anos de idade, com essa forte ligação com o Buriticupu, né, o ITERMA tem desenvolvido esse trabalho até então de forma na área rural, né? Não só aqui, como no Maranhão todo, nos 217 municípios do estado, a gente trabalhava mais na parte rural. E aí, neste governo, que a gente recebeu o ITERMA com o atual presidente Anderson Ferreira, nós conseguimos em 2022 1.800 títulos. Terminamos ano passado com 5.000 títulos. E nossa meta esse ano são 20.000 títulos. E eu ouvi da boca de um desembargador, numa fala, numa época, num local, que a vontade política é tudo na vida. O governador Carlos Brandão teve essa vontade política de estruturar o ITERMA, melhorar seu espaço físico. Nossa sede hoje é uma excelente sede, né, que já está ficando saturada por conta desse novo direcionamento para a REUB que nós estamos fazendo agora. Mas o governador teve essa ideia, essa vontade política e decisão política de nos aportar condições, nos aportar estrutura financeira, para que a gente fosse além desses quantitativos que eu falei. Então o ITERMA começa a fazer também regularização urbana, a REUB. E a gente está aqui hoje, agradecer, que eu não agradeci ao convite do Pedro, por esse momento. Cartório esse que sempre nos tem acolhido, sempre tem nos procurado, aproximado, e eu acho que isso é muito importante. Nós, enquanto órgão fundiário,
e cartórios do mais, todas as regiões do Maranhão. É muito importante você ver a prova viva que a gente às vezes estreita essa conversa, sai um pouco da formalidade, faz uma fala por telefone, por WhatsApp, para que a gente acelere qualquer situação. Então isso é importante que a gente construa isso com todos os cartórios. Quero agradecer, falar da estrutura magnífica que você tem aqui, enquanto cartório. A gente sempre aprendendo um pouquinho. Ontem já estamos tentando aqui fazer um processo novo que você já fez aqui em Buriticupu com a prefeitura. Então assim, o ITERMA hoje vem a Buriticupu falar de REUB, né? O ITERMA, que sempre fez rural, passa a fazer REUB, e assim uma velocidade muito grande, né? A gente saiu mês passado de Santa Luzia com aproximadamente 2.600 cadastros, que deve virar 2.600 matrículas, registros. Aqui não será diferente, porquanto o município de Buriticupu está encravado em glebas nossas, em glebas do Estado, do ITERMA. Então isso também facilita. E eu, nessa nova programação, planejamento que nós fizemos do ano, eu puxei um pouquinho da brasa para sardinha, porque me considero buriticupuense, como eu falei, nasci em Carolina, mas estamos aqui há 40 anos, e priorizei Buriticupu por essa questão, por essa situação atípica de Buriticupu estar encravado na gleba. E aí a nossa missão, e amanhã vai haver a audiência pública para esclarecer para as pessoas. Estamos nas nossas equipes na rua aí, explicando para as pessoas de que é uma certidão de matrícula, a validade não, mas a importância, né, da segurança jurídica, a importância das pessoas terem seu imóvel registrado, para o acervo do cartório, para a organização do cartório, é muito importante. Então a gente vem com essa proposta de REUB, está vindo toda a diretoria do ITERMA para fazer essa audiência. A nossa equipe já está aqui, vai depois da audiência começar a coletar as informações nos locais, nas casas, e o ITERMA é isso hoje, continua fazendo a parte rural, continua superando e batendo metas, né, de número de títulos, mas também demos uma arrancada muito forte na REUB, né? E isso é motivo de procura hoje em todos os municípios que viram a importância, perceberam a importância, né, de estar em parceria. E nada melhor, e aqui até mais uma vez te elogiando, nesse podcast, uma coisa inovadora, que a gente pode falar, pode comentar, né, dessa forma bem light, bem tranquila, do que a gente vai fazer, do que a gente vai realizar. Como eu falei no começo, são para as pessoas, né? Minha mãe sempre dizia: meu filho, se você puder fazer o bem, faça. Não espere nada, que esse retorno vem, é garantido. Então, a gente, essa aí eu obedeci dela, outras que eu não obedeci. Mas assim, esse é o ITERMA hoje, que a gente tenta. Linkado hoje com vocês, com o cartório, não só com o de Buriticupu, mas todo o Maranhão, a gente consegue avançar, trazer dignidade para as pessoas. E eu ouvi isso do presidente Anderson: a gente resolve o problema da família, porque o documento não é só do pai e da mãe, é da família. Sucessão, segurança jurídica, acesso a crédito. Então, a gente sabe essa importância. Pessoa que tem 30, 40 anos, a gente se depara, e aí é uma forma de a gente agradecer o trabalho. Às vezes pessoas com 60 anos que tem lá e nunca receberam um título. Recebe, se emociona, isso também nos motiva, nos emociona, de que é uma forma que a gente tem. Cada um faz como pode, um faz na medicina, o outro faz em outras categorias profissionais. A gente, nossa missão é regularizar terrenos, regularizar propriedades, para que a gente deixe essa parte mais tranquila para as pessoas. Excelente. O senhor já até respondeu um pouco do que eu iria perguntar para a Eu sou a deixadinha. Mas, só reforçando, a questão da regularização de imóveis aqui em Buriticupu é um assunto, um tema muito delicado, né? Porque a maioria dos imóveis aqui dentro de Buriticupu não são regularizados ainda, né? Por N motivos.
E aí o Interna já vem fazendo, né, um trabalho para conscientização da população, para tá levando a regularização, fazendo a regularização desses imóveis, não só desses imóveis, não só o Interna, mas em conjunto com a prefeitura, com o cartório também, né? Tem um conjunto. Mas aí tem muitos desafios, né, nesse contexto todo. E aí, quais são assim, os principais desafios que o Interna vê nessa questão de regularização de imóveis? Como vem sendo, o Interna, no caso, vem atuando para enfrentar esses desafios aqui dentro do município de Buriticupu? Olha, uma pergunta bem interessante. O doutor Pedro, antes da gente começar, ele até colocou sobre isso, né? Falou de que maneira a gente podia estar melhorando isso, com que as pessoas buscassem ter esse interesse na regularização. O diretor Miguel colocou uma parte muito interessante, que é a vontade política de fazer. O governador Carlos Brandão colocou a regularização fundiária como prioridade do seu governo. E então, aí a gente começou a ter uma estrutura realmente melhor que não tínhamos. Eu entrei no Interma antes, ele também viveu essa experiência lá atrás, que se entregavam 500 títulos para uma meta hoje a mais de 5.000. Então a gente começou a pensar em toda a estratégia. A gente tem um líder, eu tenho um líder, eu costumo dizer que o presidente Anderson, ele não é um chefe. Ele é um líder que inspira. Ele mostra pra gente o porquê de fazer, o porquê de estar, né? Então, por isso que a gente veste a camisa e entende que não é só um título, são pessoas, são famílias que precisam desse documento. Sim. Então, a gente tem atuado muito na mobilização, de ir casa a casa, de explicar a importância, de desmistificar muitas teorias que inventam, muita fake news que inventam, sabe? E isso é importante, esse trabalho de ficar mais perto, mais conectado, mostrar para eles a importância. Porque eu acredito que um dos principais gargalos que às vezes nós temos é das pessoas buscarem essa política pública, né? E de aceitarem. O Interma hoje, para fazer a REURB, que é um dos grandes programas, que Esta Casa Agora é Minha, que é do governador Carlos Brandão, por mais que a gente passe de casa em casa, que a gente explique, então, ainda assim é um gargalo das pessoas aceitarem esse benefício. Já foram ao longo do tempo muito enganadas. Muito enganadas. E aí essa descredibilização acarreta isso. Então, a nossa estratégia hoje é buscar parcerias, inclusive o cartório hoje a gente busca, e graças a Deus hoje estão sendo muito bem recebidos. Essa parceria para mim ela é brilhante. Se isso se replicar nos demais cartórios, eu acredito que teremos só a avançar na regularização, buscar os municípios para serem parceiros, para entender a importância da regularização, da importância disso, do impacto na vida de cada pessoa. E Buriticupu, como o seu Miguel disse, ele puxa lá a sardinha às vezes nas reuniões. Bora fazer Buriticupu, bora seguir avançando. Então, é um grande projeto que está sendo feito aqui. Eu espero que isso seja só o começo, que vai vir muito mais registro, que as pessoas acreditem e entendam que isso traz seguridade, traz dignidade, traz valorização ao imóvel. Então, regularizar é muito importante. É isso, o Interma tem feito o máximo aí. A gente também entende que não se faz regularização com uma mão só, com 3, 4, 5 mãos. Todas as mãos que vierem a ajudar são bem-vindas. Cartório, governo do estado, Interma, prefeitura, que tem nos dado um suporte bom aqui, como foi também em Santa Luzia. Isso é importante, né? A vontade política do governador, houve. O aporte de recursos, houve. Né? E a gente pode hoje deslanchar e contando com a parceria de outras mãos do cartório, a acessibilidade, né? Isso vai além. Essa conversa mais próxima. Que nos ajuda muito, o núcleo de governança fundiária, que é um parceiro enorme hoje. Então isso fez com que a coisa evoluísse. Né? A gente está numa dimensão que não se imaginava há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás. Né? Mas tem muita demanda.
Aí você me falou o que vai ser feito em político público. A gente, com o político público, como eu falei, há 40, 50 anos, as terras são tituladas. Mas se perguntar, acabou? Não acabou, Pedro. Ainda tem muita coisa por fazer. Rural, que só se fazia rural. A demanda urbana nem se fala. Essa é gigantesca. Tem aqui umas 20 mil casas, imóveis aqui urbanos, um chute aqui. Mas, por exemplo, tem 15, 16 mil, 18 mil por fazer. Então, o trabalho é imenso. O aporte financeiro é imenso também. Mas a gente vai fazendo, com toda a expertise que o ITERMA tem, que hoje rapidamente conseguimos ter também na parte urbana. Eu acho que a gente vai diminuir esses números e rapidamente a gente vai poder chegar até as pessoas com o tão sonhado documento. No caso da REUP, já é uma matrícula, já é um registro definitivo. A Laís falou sobre que existem muitas fake news, né? Em relação à regularização dos imóveis. Aqui a gente vê muitas coisas, chega muita gente com crenças, porque viu ou ouviu isso em algum lugar, inclusive casos reais de gente que sofreram por acreditar nessas fake news em relação a contratos de compra e venda, que achava que isso era o suficiente. Inclusive na mobilização acontece isso, né? A nossa equipe vale também deixar registrado que a nossa equipe é uma equipe de excelência, tudo muito bem pensado antes de vir para cá. E eles são maravilhosos, bem treinados para tirar isso, para ter toda a paciência de explicar. Pede para buscar lá, a pessoa aparece com contratos de compra e venda. O doutor Pirota falou sobre isso. A pessoa vê lá o selo do cartório, que está só reconhecendo a assinatura. E não o imóvel. E não o imóvel, que isso fica registrado. E acha que aquilo ali já é o suficiente. Já é o registro do seu imóvel e não é. E ela fica muito decepcionada quando a gente fala para ela que aquilo ali não é o suficiente. Poxa, mas eu achei que fosse. Não, não é. Então, é bom a gente sempre estar dizendo isso, porque a gente nota que é um gargalo. Porque tem muita gente que diz, eu não vou atrás disso aí não, eu já tenho. Tem muito isso. E aí eu ia até perguntar, né, para vocês, assim, se além da fake news, que o contrato de compra e venda é o melhor documento, tem alguma outra fake news para a gente deixar bem claro para o público de que é fake news? Às vezes não é nem se trata de uma fake news, mas é falta de informação mesmo. O que ocorre muito, o Pedro já tem me contactado para que a gente fizesse até uma campanha de registro, porque o ITERMA, com uma estrutura e a celeridade que tem em titular, mas o título não é suficiente. Né? O título tem que ser levado a registro para a abertura de uma matrícula, que definitivamente atende a pessoa. Então, as pessoas faltam informações. As pessoas acham às vezes que com o título ela está com a vida dela resolvida em termos de regularização fundiária. E não, foi um passo que termina quando ele é levado a registro. Tá? Então aí há também as informações, falta de conhecimento, a questão financeira, que a gente sabe que tem valores que o cartório não pode abrir mão, que se reporta ao FEJ, ao Tribunal de Justiça, mas isso também é um impeditivo, né? Mas a gente tem, em modéstia à parte, essa gestão, Pedro, sobre a liderança do presidente Anderson, a gente tem debelado muita fake news, muita falta de informação, porque no passado a gente era movido nós éramos reativos, na verdade. A gente trabalhava sob demanda. Quem ia bater na porta do ITERMA, a gente direcionava uma equipe, que seja. Hoje nós invertemos isso. Nós estamos indo atrás da demanda. Larissa mesmo, é o trabalho institucional dela, contactar o prefeito, secretários, cartórios, para que a gente levante a demanda, porque também a gente não tem a demanda. Quem tem a demanda são os municípios, são os agentes de saúde, são os secretários, quem tem o conhecimento, quem tem documento, quem tem esse contato com as pessoas. São os que estão na ponta. Principalmente na parte rural. Mas a gente está tentando mudar esse posicionamento de reação para ir à frente e buscar essa demanda, que é muita. Falo mesmo com o político público. Um colega me perguntou uma vez, o político público não acaba de titular, não, já tem muita coisa. Está bem distante ainda. Então a gente está nessa tentativa de mudar essa chave. É bem interessante deixar...
É interessante deixar claro sobre... É muito importante deixar claro essa questão das parcerias, né? Que a regularização fundiária, ela depende que os órgãos participem, então depende que o ITERMA participe, que é o proprietário da terra, né? Ele é o real proprietário, ele é quem possui aquele imóvel, o município, que é quem a lei federal, né? Quem a legislação dedicou essa participação também, e o cartório, que é o último partícipe ali, né? Já recebe toda a documentação para o registro, né? Se o imóvel não é registrado, ele não pertence àquela pessoa. Hoje o imóvel está registrado em nome do ITERMA, por isso pertence ao ITERMA. Ele só passa a pertencer a outra pessoa depois que estiver no registro. E documento de compra e venda, contratinho de compra e venda, papel de pão, receita de bolo, guardanapo de bar, conta não é mais SEMAI, é Equatorial. Tinha até o fio de bigode antigamente, né? Isso não serve para demonstrar propriedade. A única coisa que pode demonstrar propriedade é especificamente o registro. Então é muito interessante que a gente deixe isso claro. As pessoas, mas aqui a gente já deixou isso bem claro, a gente trabalha muito isso, a gente faz um trabalho muito grande de educação, né, com nossa população, que é uma população maravilhosa e que busca, né, essas informações. Sim. E para quem acredita ainda, né, que só o título é o suficiente, e às vezes a gente fala, como o doutor Pedro acabou de dizer, a gente vem fazendo essa campanha, vem educando, passando esse conhecimento de que o título não é, o ponto final não é o título, é o registro aqui, a matrícula do imóvel. Mas tem muita gente que acha que isso é porque o cartório está falando, que o cartório está querendo ganhar, que o cartório tem interesse. E aí hoje nós estamos aqui com o diretor da ITERMA, com a Larissa aqui, deixando claro que o título, que só o título ainda não é o suficiente. Eu costumo brincar com os produtores e eu sempre levo esse exemplo para todo mundo, de verdade, sobre registro. Às vezes a gente chega com termos muito técnicos na abordagem. E aí eles, juro a vocês, tem muita gente que não sabe o que é registro. Eles acham que registro é registro de nascimento do filho. É o único registro que existe. É o único registro que existe. E aí a gente tem que estar preparado mesmo para dizer, é o documento da sua casa ou é a sua casa de papel passado. E aí também fica mais claro. Tudo isso é pensado no ITERMA. A gente pensa em tudo na abordagem. Certidão de nascimento do imóvel. Isso. É o que eu falo aqui para os clientes. Justamente. Nós, seres humanos, temos a certidão de nascimento, casamento. O imóvel também tem a certidão dele. E esse nome que nós apelidamos no nosso programa, essa casa agora é justamente isso. E até então ela não é. Não é. Ela é de fato, mas não é de direito, né? Então é justamente para fazer essa linguagem direta com as pessoas, né, no popular, que as pessoas entendam, né? Mas assim, falando um pouco também, Pedro, da parceria, hoje, como a gente começou a fazer expansão de volume de títulos urbanos, as prefeituras, de modo geral, estão se procurando. Porque também passa por uma situação financeira das prefeituras. A gente estava falando hoje, ontem com o Thiago aqui da prefeitura, que um lote gira em torno da licitação lá, o preço, R$500. Tá? É muito dinheiro para algumas prefeituras. Licitar, tirar de recurso próprio. Né? Quem não consegue uma emenda, quem não consegue um convênio, não pode fazê-lo. Né? Então, o ITERMA, nós pegamos mais essa missão, né? Que é a REUB. Mas assim, a gente está lá para fazer, para romper desafios, a gente está lá motivado, como a Larissa falou, a gente tem um presidente que ele é pilhado. Cabe mais a minha gente aqui a execução, né? Eu também tenho já, minha segunda passagem pelo ITERMA, como diretor, já fui diretor no governo do Jackson, 2007 a 2009. A gente já está um pouco da bagagem também, da regularização rural e aprendemos agora a REUB, né? Então, a gente às vezes, as prefeituras são limitadas, que é como o Pedro falou, uma competência das prefeituras fazer a REUB, né? O caso específico é a matrícula nossa.
Mas tem municípios que, mesmo não tendo matrícula do Estado, estão nos convocando. Puxa, legal. Estão chamando. Interessante. Porque nós só temos O tema matrícula executa. de Santa Luzia, Bom Jardim. Todos O resto do eles. Maranhão não temos matrícula. Entendi. São lá aforamentos, não sei qual é o termo, são coisas que o município que tem a competência. Demonstra mais ainda a importância desse tipo de parceria. Sim, a gente entende que isso é fundamental, né? O volume está crescendo de uma forma que a gente vai ter que bater lá no cofre do Estado do governador de novo. O governador, infelizmente, a demanda quadruplicou. É gigantesca. E a gente fala, mas ele é parceiro, ele ele gosta. Só para você ter uma ideia, estou falando muito aqui. Não, eu fiquei... Por exemplo, nós fizemos 1.100 tiros em Colinas, a terra natural do governador. Isso. E lá, Pedro, era uma gleba do SPU. Era um campo agrícola que o SPU tinha em vários municípios, né? Tem uma área que era um campo agrícola experimental, lá a Embrapa tem outros. E como fazer? O governador, desde que era deputado federal, lutava lá em Brasília, no Congresso, no SPU, para que essa área fosse titulada. Porque era um campo agrícola, mas virou um bairro, de nome até Vila Brandão, essa vila lá. Dentro da cidade hoje, a cidade cresceu. Sim. E aí nós fomos fazer esse trabalho, fomos fazer uma ACT com a SPU. A SPU como uma superintendência, assim, reportava Brasília. Foi uma novela. O governador, desde 2010, já andava atrás. Mas conseguimos. Vontade política, coragem, determinação, nós conseguimos fazer a Vila Brandão. E aí isso irradiou o Maranhão todo. Maravilha. E lá foi o nosso próprio piloto de dar reúno. Lá é o nosso case de sucesso. De sucesso e rapidez e pronto. E a gente está aqui acompanhando, né, a equipe que chegou, o pessoal não só bem qualificado, mas com uma estrutura bem grande. Inclusive, gostaria que vocês falassem um pouco disso. O que vocês vieram fazer aqui em Buriticupu, esses carros, né? Amanhã vai ter aí a audiência pública. E aí, o que a nossa população pode esperar nos próximos meses? Eles vão receber realmente o título, eles vão receber o registro, eles vão ser donos realmente desses imóveis? Como é que é isso? Onde é que vai ser? Conta pra gente aí um pouco. A gente até recebeu uma pergunta ali dos internautas. Sim. E aí que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente, Pedro, amanhã nós temos uma audiência pública lá na Sagrima, no Colégio da Sagrima, para mostrar para as pessoas. A nossa equipe está na rua, no Segundinho, no Buritizinho, aqui na Sagrima, que são os 3 bairros que a gente vai fazer, os 3 povoados, nessa primeira etapa. E nessa audiência pública vai ser colocado para as pessoas o que nós vamos fazer, né? Nossa equipe já está mobilizando, que é uma coisa que a gente aprendeu, a mobilização é uma parte muito grande de sucesso, não só da audiência como dos trabalhos, né? Porque as pessoas desacreditam, abrir as suas casas para que o Interma entre. Nós estamos fazendo vetorização com drone, é uma coisa nova, moderna. Então, assim, a gente está amanhã nessa audiência, e aqui aproveito a audiência do seu podcast para convidar as pessoas. Tem carro de som convidando, nossa equipe já está na rua, eu já fui na rádio hoje de manhã, falar dessa audiência amanhã, para que na audiência, publicamente, oficialmente, a gente diga o que nós viemos fazer. A gente retorna amanhã para São Luís, ou depois da manhã, nós, eu, o presidente, a diretoria, que está chegando daqui a pouco, o presidente, mas a equipe fica já para coletar os trabalhos, para iniciar os trabalhos em RU, né? Para a gente, depois dessa quantitativa, como diz no popular, te rebolar para te virar e abrir essas matrículas, né? Então, assim, a gente vamos abrir, em nome de Jesus. Amanhã, nessa tratativa de explicar para as pessoas o que nós vamos fazer, o que vai ser feito, a importância desse trabalho, da REU, que já é a matrícula, já é o registro, e vamos fazer esses 3 povoados, né? E como Buriticupu tem... Repete os povoados, Buritizinho, a Sagrima e o segundo núcleo. Só lembrando, como tu falaste no início aqui da fala, que o Interma é de cada da BR. Infelizmente, né, aqui no Buriticupu, Terra Bela, o prefeito já conseguiu do INCRA a sessão, já fez aqui com vocês, sucesso também. As pessoas vão saber o agradecimento que as pessoas da Terra Bela têm. As que receberam já, algumas que já receberam, a quadra lá, os seus registros
que a Prefeitura fez. Então, a gente vai amanhã, nessa audiência, dizer o nosso trabalho. O trabalho vai passar aí 20 dias, a equipe coletando, a gente quer fazer a varredura desses 3 povoados, né? E, posteriormente, vamos processar essas informações, confeccionar a planta para aquelas coisas que fazem parte. E, no futuro próximo, a gente quer retornar para fazer outro bairro aqui, Vila Primo, Vila Isaías, acho que a Prefeitura vai fazer, Vila Isaías, se não me engano, e fazer os outros bairros. A interesse, a ideia é fechar o Borítico, a cidade, o núcleo urbano, toda ela deixar cada um com a sua matrícula, com a sua casa, com o seu registro. Nos casos do Nexo é Nova Buriti? Não, não, porque ali já tem documentação. Foi objeto de financiamento da Caixa, né, com habitacional, ali já foi, as casas já têm a sua regularização. Então seria diferente, né? Cada um tem contratos lá, né, de alienação. Então não vamos atingir uma época. Caixa Econômica, exatamente, o agente financeiro lá, que financiou lá aquela Minha Casa Minha Vida. Então a gente vai fazer o núcleo urbano lá nessa Grima, né, e a adjacência ali, o segundo núcleo todo lá de cá, que a gente chama, e o Buritizinho, né? Então essas 3 povoados a gente vai varrer, a gente vai fechar 100% dos imóveis, das casas. Daí até hoje lá no Buritizinho fui comprar uma fruta, eu fui lá no povoado, aqui na minha fazenda, e olhei, cumprimentei uma senhorinha, perguntei, ela disse, aquela casa ali que está derrubada, que caiu. Mas ela era a casa, mas agora ela vai ter o registro. Então, assim, a gente vai falando, vai informando para as pessoas. Sim. Que esse é o trabalho que nós viemos fazer. Estamos aqui aproveitando o seu podcast, divulgando, para que a gente tenha a divulgação, a informação, 100% do êxito do nosso trabalho. Sim, eu queria só complementar sobre essa parte mesmo da nossa equipe, né? Esse trabalho que a gente vai começar aqui. A audiência pública é justamente um meio que a gente encontrou para deixar a população mais próxima do Iterma, para não ter aquele medo todo, aquele receio. O Dr. Pedro, inclusive, vai se fazer presente, gente. Vai, não quero nada, ele vai. Ser parceiro tá presente, tá? A gente tá aí de mãos dadas em tudo. Então, a nossa equipe vai passar de casa a casa durante esses 20 dias. Vão ter pontos fixos. Nossa equipe passou, a pessoa não estava em casa. Em cada bairro vai ter um ponto fixo, a pessoa pode se direcionar. A nossa equipe vai deixar um convitezinho, ali já vai ter o número do lote, o número da quadra. Pode se direcionar para o ponto fixo, que a nossa equipe consegue encontrar e fazer o cadastro sem problema nenhum. E o Iterma está com essa missão. Eu espero que a gente consiga bater a meta, porque às vezes tem uma queda aí muito grande, né? As pessoas não acreditam, não deixam a nossa equipe entrar. E mais uma vez enfatiza a parceria. A gente busca os agentes de saúde para acompanhar a nossa equipe, para dar segurança, para entrar na casa das pessoas, para ir fazendo esse caminho. Então a nossa equipe, ela só sai depois que ela visita todas as casas que tem naqueles bairros. Então, é importante que as pessoas abram suas portas, que recebam a nossa equipe, porque eles se empenham muito para entregar tudo. É feito todo esse trabalho, depois vai chegar tudo para o Dr. Pedro aqui, com toda a sua equipe brilhante, que a gente está entregando aí, fazer uma entrega. É uma alegria recebê-los, viu? Satisfação. Entregar aí esses registros, acredito que vai ser uma grande entrega e só o início. Para deixar claro, pessoal, quem está aqui é o pessoal do governo do estado, do Iterma, é um órgão público. Esse órgão ele está aqui para colher a documentação de vocês. Essa documentação vai passar deles, depois vai para o cartório. Então, não vão usar os documentos de vocês para qualquer outra finalidade que não abrir o registro. Eles precisam dos documentos para saber quem está na posse do imóvel, para que esse imóvel fique registrado em nome daquela família, em nome da mãe daquela casa, em nome do pai, de ambos, se for o caso. Mas é preciso que essa documentação seja apresentada para esses técnicos que vão a essas residências. Eles vão fazer esse levantamento, medir a casa para dizer qual é o tamanho e vai encaminhar para o cartório, para que o cartório possa fazer o trabalho de registro
e que esse imóvel passe a ser, como o pessoal costuma dizer, vá para o nome de vocês. Né? Então, só vai poder ser feito isso com esse trabalho. Não precisa ter medo, né? São funcionários públicos que estão buscando ajudar e servir e que a gente possa regularizar a maior quantidade de imóveis na nossa cidade. A nossa cidade precisa disso. Esses imóveis registrados aí você vai poder, caso vá embora, vai poder negociar esse imóvel, vai poder financiar esse imóvel, isso vai fazer com que gire riquezas no nosso município. Então isso faz bem para todo mundo. Então recebam o pessoal do governo do estado, do ITERMA, recebam, são funcionários públicos, recebam em suas casas para que eles possam ajudar vocês e fornecer, no final, fornecer aí o imóvel de vocês, passar, garantir um sonho, né, que é o sonho de todo mundo, a moradia. Pedro, bem falado, bem comentado, e te agradecer porque as pessoas conhecem o Pedro, o cartorário, o escrivão, conhecem o agente de saúde, conhecem o secretário. Nós somos de São Luís, né, a equipe, então é normal que as pessoas tenham receio em abrir e entregar a documentação. Você coloca muito bem. Mas eu queria falar uma coisa mais importante do que isso. É porque, diferentemente do modo do título rural, em que a gente entrega o título e a pessoa ainda vai levar registro, pagar ITBI, pagar os emolumentos do cartório, esse REURB é gratuito, certo? Não tem, a pessoa não vai gastar R$1 para receber a sua matrícula, o seu registro. Então, é diferente do rural. Não gasta, não vai ter despesa alguma. Isso é importante, porque as pessoas, às vezes, e é o motivo das pessoas não procurarem, às vezes, é porque não tem condição financeira. Então, que não vai ser um título, já vai ser uma matrícula, esse registro, de forma 100% gratuita. Aí você vai gastar no máximo um cafezinho para a nossa equipe aí, a gente agradece. Eles aceitam, eles gostam de sentar, tomar um cafezinho, porque o cadastro demora, e é isso mesmo. As pessoas têm esse receio, né? Mas a nossa equipe, elas têm uma paciência, sentar, te explicar, e explicar de novo, porque a ideia é essa, como o Dr. Pedro colocou, é a educação, né? Levar conhecimento. É um trabalho que a gente vem fazendo mesmo. Às vezes, antes eu achava que era mais difícil. Hoje parece que a gente já engajou mais. Estamos até em podcast, né? Não é? Faz parte do processo. Estamos bem. A regularização dos imóveis, ela traz muito benefício para as pessoas. E muitos nem têm conhecimento assim, desse benefício que eles podem ter com o imóvel regularizado, né? Além de valorizar mais o imóvel. Mas também tem os riscos de não regularizar e eles não têm esse conhecimento, né, de quais são esses riscos. É tanto que quando a gente fala, inclusive aqui, eles até entendem que é importante, né? Eu penso nos benefícios, vou regularizar o imóvel e aí eu vou ter os benefícios, vai valorizar, eu vou poder fazer isso, tenho a possibilidade de fazer aquilo. Mas aí acaba, não, vou deixar para depois, e eles acabam não se ligando que eles estão correndo risco. Né? E aí eu queria até perguntar, não só para vocês dois, mas também para o Dr. Pedro, porque o Dr. Pedro tem visto de perto alguns casos reais, inclusive que tem acontecido aqui em Buriticupu, do risco, né, que muitas pessoas, que todos correm em não regularizar esses imóveis, né, para eles também ter a noção da importância que é necessário regularizar o imóvel. Eu vou falar uma coisa hipotética aqui. Vamos imaginar que uma pessoa tem a sua casa e resolve por algum motivo ou necessidade alugar a sua casa, né? E decorre um tempo qualquer. Eu já vi casos assim daqui. A pessoa que está lá, locatária, que alugou, como a casa não tem documento, registro, né? Essa pessoa se dá o direito de questionar que aquela casa é dela. Ou então deve procurar o ITERMA ou a prefeitura para fazer o registro de seu nome. Ele tendo registro, isso não é possível. Não cabe mais, o Dr. Pedro, professor aqui, um registro em cima do outro. Não se admite, a ser 1015, né, doutor? Sim. Não se admite uma matrícula em cima da outra.
Então, esse é um exemplo prático que eu quero dar para as pessoas da importância do seu documento. Eu hoje, lá no segundo núcleo, eu fui gravar lá um motivacional, né, para convidar, a gente roda nas nossas redes sociais, Instagram, e eu parei em frente ao colégio, um senhor que eu conheço ele, né, não lembrava mais o nome, e ele me falou, eu falei, olha, tudo bem, tudo bom, nós viemos fazer esse trabalho aqui. Aí ele disse, não, mas eu já tenho um título da minha terra. Eu disse, não, dessa vez não é o Iterma, não vai fazer o rural, vamos fazer da sua casa, que lá é uma lanchonete, a residência do lado, e ele ficou sem entender. Eu falei, olha, nós vamos dar o documento, não é na sua terra que você já tem, o seu lote, vamos dar o documento da sua casa, essa casa aqui e esse comércio. O que é que vai implicar isso para você? Ele ficou assim, meu documento, né, vai ser meu, né, vai ser seu. Agora, se você quiser, com este documento, ir lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e contrair um empréstimo para você melhorar a instalação, colocar estoque, reformar sua casa, que é o que mais existe, Pedro, hoje as pessoas. Quem não quer a casa arrumadinha? Sim. Quem não quer um banheirozinho no azulejo? Dignidade. Com dignidade. As pessoas, e o crédito é limitado, não tem um documento para dar em garantia ao banco. Então, isso vai gerar com que as pessoas tenham uma dignidade de poder contrair, claro, proporcional, um financiamento que se enquadre na condição financeira dela de pagar, claro, óbvio. Mas ela vai poder acessar esse crédito com o quê? Com o registro que foi gerado. Então, isso é acesso a crédito. Segurança jurídica, de não haver alguém querendo tomar um inquilino a sua casa. Então, essas são coisas que, assim, falando bem prático, bem popular, as pessoas vão entendendo. E esse senhorzinho ficou, Miguel, eu posso pegar um dinheiro no banco? Não, você pode e deve, porque você vai ter um documento que o banco vai aceitar. Hoje, tu chega para falar com um gerente do banco, ele diz, infelizmente, não posso te financiar porque eu tenho uma taxa aqui bem subsidiada, eu tenho um juro bem baixinho, que dá para você pagar, mas infelizmente você não tem documento da sua casa. Ah, mas eu tenho um contrato de compra e vendas, mas esse não vale, não vale no registro. Então são isso as coisas que este documento, este registro vai trazer para as pessoas. Tem também a valorização, né? A gente Sem tem um falar caso aqui valorização. de uma pessoa que comprou um imóvel de 100 e poucos mil reais e quando conseguiu o título do Iterma, registrou e o imóvel vale 300 e poucos mil reais. Então, triplicou o valor. Sim. Porque estava com registro. Com registro. Sem falar nessa condição aí de valorização. De valorização. A gente trabalha com tudo isso, a gente leva para as pessoas, né, esse entendimento, para que elas busquem mais ainda. A gente tem aqui 2 casos emblemáticos, um que uma pessoa fez isso, ela não estava na posse, ela era fâmulo da posse do imóvel, só que ela, aproveitando que estava no local, conseguiu obter um título e registrou. E aí isso gerou um imbróglio para quem era realmente o proprietário. Sim. E aí agora eles estão fazendo uma transferência, estão gastando um dinheiro gigante para poder pagar a escritura e registro para poder fazer essa transferência para quem é o dono efetivo do imóvel, né? Sem contar as implicações aí criminais e etc. que podem acontecer. Em outro caso, a pessoa vende, aí pega o papel ali de pão, né, e assina ali e... O papel de pão que ele fala, o contrato de compra e venda. E aí leva e fica com aquilo guardado, o real dono que está lá com o nome na matrícula, né, ou que não tem o nome, mas quem é que tinha a posse, falece, os filhos passam para aquela posse, não sabem que havia aquele negócio e a pessoa acaba ficando sem o imóvel que ele tinha direito de regularizar. Então, isso aconteceu. São fatos, eu estou contando aqui histórias, mas são fatos reais que aconteceram, que a gente tem aqui essa casuística no cartório. Então, assim, a pessoa perde o imóvel e aí, antes eu explicava o valor, né? Não, é segurança jurídica, você tem um valor. Hoje eu falo assim, é muito caro, você acha que é caro registrar, você acha que é caro as taxas e etc., mas caro mesmo é perder o imóvel, porque se você perder o imóvel, aquela taxa ela é 1%, 2% do valor total daquele imóvel que você vai perder, caso não tenha esse registro. Então, é muito complicado a gente ter essa visão de que
eu estou gastando dinheiro. Não, eu estou regularizando a minha situação, eu estou deixando aquele imóvel realmente em meu nome, como o pessoal costuma dizer, né? Estou garantindo a minha propriedade e com essa garantia de propriedade, todos os direitos inerentes a ela. Então, eu estou seguro, eu posso dormir tranquilo, minha família tem um imóvel lá depois, quando eu falecer, eu vou ficar tranquilo, dormir tranquilo. Então, essa segurança, essa paz, né? Não tem nada que possa garantir. Inclusive, falando em paz e em prosperidade, a gente entende aqui, né, já mudando de assunto, saindo um pouco da regularização de imóveis, que as pessoas, elas bem-sucedidas, elas têm essa paz, essa prosperidade, principalmente a questão de prosperidade. E prosperidade a gente fala de modo amplo, não só prosperidade financeira, por seguir valores, né, por ter princípios. Então, às vezes até seguem princípios sem saber que estão seguindo princípios, mas eles estão ali, aqueles princípios estão ali, né? E esses princípios, normalmente, eles decorrem de um lugar comum, né? Que é de um livro específico, né? Tá ali registrado na Bíblia. Então, a gente sempre pergunta para quem vem ao podcast quais são os valores que vocês entendem que fizeram vocês chegarem até aqui. E outra coisa que a gente costuma perguntar é sobre o ponto de inflexão, uma virada de chave. O Flávio Augusto fala de ponto de inflexão, que é aquele momento que eu estava indo e aquilo virou ali, eu tomei um caminho, eu podia ir para cá ou para cá, eu tomei esse caminho e por isso eu consegui alcançar, né? Outros já vão falar de uma virada de chave, qual foi aquele minuto ali, aquele pensamento, aquela atitude que eu tomei que fez eu chegar onde eu cheguei, né? Que eu poderia hoje estar em outra situação e hoje eu estou aqui porque eu tomei, né? Eu tive aquela posição. Então, se puderem falar cada um duas viradas de chave e dois princípios que vocês seguem e que por isso entendem que chegaram onde chegaram. Olha, Pedro, os valores são aqueles norteados pela família, pela mãe, como eu falei há pouco tempo atrás, o que ela me dizia, o que ela me ensinava, princípios religiosos, né, de que faça o bem independente se você está esperando retorno. E isso, eu estudei 9 anos numa escola batista, né, lá em Carolina, uma escola muito, muito boa e de uma base que me deu a mínima condição acadêmica, eu tenho, foi lá a base. E esses valores vão agregando a você, né? Vão te contaminando, digamos, de certa forma, no bom sentido. Então, são coisas que eu tenho uma mãe espetacular, uma pessoa humilde, que ela vem de uma origem muito humilde, minha mãe, mas que ela nunca perdeu a alegria e ela nunca se envaideceu aonde ela chegou, onde meu pai chegou, né? E ao status, a situação política, que eles falam político lá, mas ela nunca se deixou levar por isso. Minha mãe é uma pessoa assim, extraordinária, no sentido de que todos só recebem dela afago, afeto, e ela transmite para a gente. E essa situação, lá no Iterno, eu tenho assim, um recado e uma determinação para as pessoas que trabalham diretamente comigo, que ele nunca deixe ninguém que chegue do interior pedindo um documento, uma certidão, ele volte sem essa certidão. Que para-se tudo que esteja fazendo para atender. Que às vezes, Pedro, a pessoa sai do interior, mais longe que seja, vender um porco, vender uma galinha para pagar a passagem. E como o Iterno é só à tarde, a pessoa chega de manhã, via de regra, pega um ônibus à noite, chega de manhã e fica até meio-dia, e aí tem só aquelas 6 horas ali da tarde para resolver. E a burocracia, você sabe, é muito processo, 20 mil processos que a gente toca, mas eu digo, quem vem, você jamais deixe, me chamem, me acionem, para que se depender de mim, ou alguma coisa que eu possa fazer. Então são esses valores de que aquela pessoa humilde, às vezes, nem banho tomou, está exalando um suor forte, porque veio de noite e viajou. Não, essa pessoa não pode voltar de mão abanando, ela talvez nem tenha condição de voltar de novo. Então essa pessoa ela tem que ser atendida, ela tem que ter o problema dela resolvido. Então essas coisas que nos constrói, que nos satisfaz no nosso íntimo,
de que a gente está fazendo um pouco, não é muito, mas às vezes alguma coisa que a gente faz com a família, a gente resolve um problema aqui dessa família que vai se estender para o resto da vida. Então esses valores que nos acompanham, né? E falando da virada de chave, eu já fui diretor, como eu falei, lá atrás, em 2008, né? E eu assim, eu gostei muito da regularização, eu gostei muito de documentação, matrícula. Eu sou doente por uma matrícula. Eu paro tudo para analisar uma matrícula, olhar o livro dela. A gente quando chega com assim, aí o chefe fala, cabeludo. Vê lá com o Miguel que ele que entende dessas coisas. Não é minha área jurídica, mas eu me assemelhei, me identifiquei, a palavra é essa, com essa situação. E servir pessoas humildes, eu acho que trouxe lá da minha mãe. Né? Então a virada de chave para mim foi nessa época, e aí o governo Jackson foi abortado lá, foi deposto e tal, e o governador Brandão, que já me conhecia lá desse trabalho, me chamou de novo, me convidou para que eu fosse diretor, agora pela segunda vez. E acredito que a gente tenha deixado alguma semente lá atrás, em 2008, né? Alguma coisa positiva. E aí a gente aceitou esse convite, abdiquei um pouco das minhas coisas, que eu sou pecuarista, né? Meu pai foi pecuarista, fiz engenharia elétrica, mas a atividade mais é agropecuária, que é uma coisa ligada ao chão, à terra, né? Então essas pessoas que foram a minha vida, a vida toda, a minha casa, eu almoçando com os trabalhadores lá do meu pai, da minha mãe, eu nunca tinha uma mesa só de nós, era todos. Então essas coisas essa ligação com pessoas da terra, humildes, eu me identifico muito. Eu tenho muita facilidade, eu sou muito brincalhão, as pessoas chegam muito sisudas, assim, muito, como tu falaste, muito terra. Não, eu chego lá e descontraio rapidinho. Eu tenho um apelidozinho que eu gosto de chamar as pessoas senhores de capitão. Eu digo, capitão, pois não, a pessoa já se sente, quer que o senhor venha buscar, quer que o senhor venha fazer. Então eu quebro o gelo rapidinho para que a pessoa relaxe e possa repassar tudo que ele está precisando. Então essa virada de chave foi dessa forma, respondendo a sua pergunta, não sei se eu estou respondendo, mas é isso aí, a gente se identifica muito com a regularização, gosto mesmo de documentação, de registro de matrícula. Meu pai era um cara que foi meu professor de data, né? As datas lá na minha cidade, ele conhecia as datas em loco, os riachos que dividiam, separavam uma mata de outra. Ele foi me guardando na minha mente, e aí me deparei indo para a diretoria do ITERMA, e cheguei lá, me identifiquei. Quando chega lá uma data... Chegou lá e eu me adaptei e me identifiquei demais. E a gente procura fazer esse trabalho, linkando os ensinamentos da mãe, a humildade da mãe, que todos nós somos iguais, precisamos resolver. Nós estamos de passagem lá. Isso. Na verdade, nós estamos diretores, tu estás assessora, né? Amanhã vem outro governo, amanhã vem outras pessoas que vão fazer melhor, tomara que seja sempre para melhor, né? E aí vamos fazer essa missão. Mas a gente tem muito prazer, é uma equipe muito fantástica. A equipe do ITERMA hoje é uma equipe que pega assim rápido, né? Quando eu cheguei de volta agora, o presidente já era diretor fundiário e foi para a presidência. Então o presidente já estava na casa há 2 anos antes, 3 anos antes. Sim. Então a gente se identificou bastante, entendemos a metodologia dele, entendeu a nossa. Eu acho que a coisa só tende a fluir, que é o que está acontecendo. Excelente, tu falaste aí do que a gente ensina aqui, né, nos nossos treinamentos sobre compaixão. Sim. Porque empatia é você saber, né, o que aquela pessoa pode estar passando. Agora, a compaixão é você sentir a dor dela, sentir o que ela está sentindo. A gente faz isso aqui também, o pessoal vem do interior para cá, fica ali, quando a gente chega, o cartório ele abre para o público 8h30, mas a gente chega aqui 7h30 e já tem gente na porta. Sim. E aí a gente tenta dar ali o maior respaldo possível e tenta resolver o problema, porque a gente sabe que às vezes a pessoa teve um gasto, ela não pode ter um novo gasto para vir aqui novamente para vir buscar. Então tenta ao máximo já fazer com que ela saia já com o problema dela resolvido.
Isso é extremamente importante. Inclusive, doutor Pedro, uma das iniciativas que nós tivemos, o presidente Anderson teve, foi a nossa sala do cidadão, né, doutor Miguel? A gente tem um WhatsApp que responde essas pessoas, a gente tem pessoas que atendem assim que chega no Iterma, o senhor conheceu. Então, ali a gente tenta ao máximo ter um atendimento mais humanizado possível, ter aquele primeiro contato, saber o que é, saber direcionar, ouvir, que é para justamente essas pessoas, porque tem gente que, eu já deparei com pessoas do Iterma que não sabiam como voltar, descer a escada, porque eles chegam do interior e São Luís é uma capital e é tudo muito novo, muito grande, eles ficam nervosos, então a gente tenta receber da melhor forma possível, entender, vamos aqui, vamos resolver, às vezes é uma coisa simples, né? Então a gente tem essa missão de ter esse contato mais próximo, de ser mais humanizado mesmo, acho que isso é muito importante. E agora falando um pouquinho, né, dos meus valores, dos meus princípios. Eu, como filha de pastor, fui criada o tempo todo, princípios bíblicos, minha vida é pautada nisso. Então, uma mãe também que amava os trabalhos da igreja e sempre ensinou que eu acredito que meu principal de tudo é ser honesto e amar o próximo, servir. Sempre ouvi isso do meu pai. Inclusive, meu pai era aquele que não constrói, não gosta muito de construir púlpitos, né? Ele não vive muito ali, como é que eu posso dizer, nas mídias. Meu pai constrói muitas igrejas, ele gosta muito disso, é um assembleiano e ele ensinou para as filhas que você tem que arregaçar as mangas e trabalhar, né? Minha mãe também. Minha mãe foi vereadora, então ser filha de político é isso, né, seu Miguel? A gente aprende. Era meio, sabe, meu pai sempre pacato lá na vida dele de pastor e a minha mãe missionária, mas eu achava que ela não se enquadrava muito naquela mulher ali tão esposa do pastor ali de lado. Minha mãe era política, então ela sempre foi uma mulher muito forte, veio de ser quebradeira de coco, muito humilde, se tornou uma grande empreendedora e se apaixonou pela política e passou isso para as filhas. E hoje, então eu fui criada vendo que a gente tinha que tomar café da manhã, tomava com todo mundo, almoçava com todo mundo. E isso é muito importante, isso faz com que a gente aprenda ainda mais a amar as pessoas, né? E o Iterma fez, eu acredito que tenha aprimorado isso, né? Eu ainda me sinto muito menina, comparada aqui o diretor Miguel, que tem uma vasta experiência aí, com pessoas, com a liderança, com o serviço público, mas é algo que me motiva muito todos os dias. E eu acredito que a virada de chave sempre é nos dias... Eu acredito que é sempre nos dias que eu estou mais cansada, que eu acredito que eu não vou dar conta, que às vezes eu acho, meu Deus do céu, eu me sinto tão pequena, será que vai dar certo? E aí Deus dá aquele pouquinho a mais de bateria, ou então vem alguém e agradece por algo que a gente fez. Então eu não digo que eu teria somente uma virada de chave, eu acredito que todo dia tem essa virada de chave, todo dia tem esse crescimento, né? Então, uma vida pautada em princípios, porque princípios são imutáveis, então a gente segue todos os dias seguindo isso e servindo e fazendo melhor todo dia e entendendo que tem dias que vai doer, que vai ser cansativo, mas que a gente dá conta no outro dia, né? É isso. Mais alguma pergunta aí de fora? Já respondeu. Gente, pois infelizmente a gente precisa encerrar, mas foi uma conversa aqui maravilhosa com pessoas excepcionais, né? O nosso pessoal ali tá emocionado. Foi excepcional. E realmente, assim, a diferença na vida das pessoas, né? E a gente percebe que o intuito é esse. Sim. A gente sempre busca fazer isso aqui e estar junto com quem tem esses mesmos princípios, essa mesma vontade, esse mesmo direcionamento. A gente fica muito feliz de fazer parte, né? De ser parceiro desse projeto, de ajudar a população. E é isso. Eu queria dizer só mais uma coisinha. Não é que você já abandona do meu chefe, não. Mas é que ele é acho que vale ressaltar, já que já estamos chegando no final. E mais uma vez agradecer e dizer que ele é um líder que realmente inspira.
Anderson é um cara que quando a gente acha que não vai dar certo, ele não quer saber assim, tipo, não vai dar certo, não pensa nisso não. Resolve que vai dar certo. Então ele é um cara assim, entusiasta, que ele sempre acredita que vai dar certo, inspira todo mundo e a gente vai pra cima. Então ele é muito motivador e eu queria agradecer por ter esse chefe tão excepcional. Pronto. Obrigada. Excelente. Fica à vontade para tua mensagem final. Pedro, eu quero agradecer mais uma vez. A gente. Pedro tem esse cara, um bom zarrão, né? E que eu entendo, Pedro, que você chegou aqui não para ser um justiceiro, mas acho que você foi muito importante para que as pessoas deem valor à organização e à legalidade. Né? Eu não vou reportar os problemas passados, mas a gente sabe que é uma situação lá atrás e agora na sua gestão. Houve também um trabalho bom do Dr. Thiago, anterior a você. Mas, assim, quem conhece o Pedro, na verdade, depois vai modificando a primeira impressão daquele currículo enorme, né? Se bem que ele não fala grosso, ele não fala alto, né? Mas te agradecer o trabalho, te agradecer a parceria, em nome do Eterno, essa parceria que tem sido muito correta, confia, muito objetiva, né? E eu sei que tudo na vida tem as legalidades, tem as coisas que a gente tem que seguir as leis, mas se a gente pode objetivar, não passando por cima ou por lado, não. A gente pode objetivar uma pessoa que esteja precisando urgentemente de um documento, eu só tenho sempre me ligado e a gente acelera, né, o melhor tempo possível. Mas te agradecer a parceria, esse trabalho que está chegando agora é um trabalho de suma importância. E olha, gente, vai ser gratuito, o doutor Pedro não vai cobrar nem 2.500 títulos, não. É muito importante, que isso é um volume enorme, é um volume enorme de dinheiro que entraria para o cartório se isso não tivesse que ser pago, como é o título rural. Então, agradecer a parceria pelo espaço, pelo convite, e que a gente tenha daqui até o final do ano outro lote de títulos, que nós vamos continuar o trabalho, não vai parar, que a gente traga nesse mesmo felicidade de fazer esse trabalho. O trabalho mas às vezes o trabalho compensa, o trabalho recompensa a gente. E agradecer também a você pelo espaço, dizer que o Eterno continua lá, aberto a todos, né? Eu sei que o teu alcance aqui expande fronteiras de Botucatu, a mensagem, a rede social. Nós estamos lá para atender as pessoas, para atender a necessidade das pessoas, inclusive na regularização fundiária. Muito obrigado. Quiser fazer alguma coisa, Larissa? Eu gostaria só de agradecer novamente pelo convite, pela receptividade. Nossa, gente, vocês não têm noção como que é bom. Ai, quando tem que ser Miguel, eu falei, paz, aqui todo dia um cafezinho, um lanche, muito bom. Muito obrigada pela cordialidade, pela credibilidade do nosso trabalho também. É uma honra estar presente com vocês. Né? Confiança. A gente vai fazer a parte técnica que ele vai aprovar, que ele vai referendar com a matrícula. Isso de outra forma, nos deposita confiança. Então, muito obrigada. Obrigada a você, tá, por toda a cordialidade. Obrigada, doutor Pedro, maravilhoso. Eu também tive essa impressão dele quando eu li ele. Todo mundo tem. Ele chegou, aí ele já foi logo brincando. Ele disse, aqui não tem café, eu não tomei café, meu Deus do céu. Eu tô brincando. Gente, foi muito bom estar presente com vocês. A gente agradece também a parceria, o cartório fica feliz, acredito que a população de Botucatu também vai ficar muito feliz. Sim. E a gente começou esse podcast, né? Vou falar o currículo aqui, vamos conhecer. E aí no início a gente sabia apenas que era pai, esposo, engenheiro, mãe, advogada e que são do interno. E aí a gente terminou o podcast onde vocês, eu conheci melhor, onde vocês mostraram pra gente, sem nem precisar falar muito ou expor muita coisa, mas que vocês são apaixonados por pessoas, apaixonados em servir as pessoas. A gente aprende aqui no cartório, o Pedro fala frequentemente,
nossos princípios é baseado nos princípios bíblicos, né? Então sempre a gente se espelha em Jesus, e aí o Pedro sempre fala pra gente que Jesus veio na Terra por pessoas, né? E sempre falamos em servir pessoas, é tanto que é o nosso propósito. E vocês deixaram isso muito claro pra gente, vocês são, até tinha anotado aqui, né? Que vocês mostraram ser apaixonados em servir as pessoas, em ajudar as pessoas. E isso é muito importante, isso é muito bom. Esse também é o nosso propósito. A gente está aqui todos os dias e a gente quer fazer isso, não só para a população de Buriticupu, mas todos que adentrarem aqui. A gente recebe muitas pessoas de fora também. E a gente vê a importância de muitas pessoas que precisam, às vezes, não só dos atos que a gente pratica, que o cartório em si, o órgão oferece, mas da cordialidade, né? Mais da gentileza, da empatia, da compaixão. E eu fico muito feliz de ver que vocês têm isso também, né? Essa questão, que é um exemplo de Jesus, estão seguindo o exemplo que Jesus nos ensinou e deixou pra gente. Estamos daqui conhecendo mais duas excelentes pessoas. Isso. Ficamos muito felizes com a participação de vocês aqui no nosso podcast. Estamos muito felizes em recebê-los e infelizmente a gente está acabando. A gente não deixe de seguir nossas redes sociais, estão aqui. É @cartório de Buriticupu, no Instagram, no TikTok, Cartório de Buriticupu. Tem o nosso site também, www.cartoriodeburiticupu. E no YouTube, podcast. E é isso. Cartório de Buriticupu, nosso propósito é servir pessoas. Tchau.